Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e continuando aqui com o nosso videozinho aqui com as mecânicas de RPG, né? Nosso personagem aqui. Bom, na última aula a gente parou exatamente aqui. A gente aplicou apenas a gravidade no nosso objeto e a gente viu ele cair com a nossa gravidade, beleza? A gente viu também os conceitos do basis e origem, beleza? Além de setar as direções e a entrada do nosso teclado. Nesse caso, W, S, A e D, ok? Bom, o que vai rolar agora, tá? Eu vou voltar aqui pro 3D. Reparem vocês o seguinte, ó. Eu tenho meu personagem aqui. E não teria problema nenhum se eu aplicasse a velocidade no nosso eixo, na direção Z, para o nosso personagem começar a andar, tá? Porém, quando a gente soltasse o W, por exemplo, por exemplo, aqui, a gente está indo aqui, tá caminhando no eixo W. Assim que eu soltasse ele, ele iria parar de soco, ok? Ia parar de soco, simplesmente assim. E quando o nosso objeto, como um todo, ele para de soco, nem mesmo, nem mesmo atribuindo essa função aqui no nosso Animation Player, aqui, ó, o Blend ajustando, nem mesmo ajustando o Blend, uh, o movimento dele seria tão brusco, mas tão brusco, que essa modificação aqui não adiantaria de nada. A gente não conseguiria ver essa mudança sutil interpolada entre uma animação e outra, beleza? Para evitar isso, então a gente vai estar aplicando aqui no nosso script uh, uma aceleração, tá? É por isso que existe lá no tutorial da Godot Engine o fator X, que é a aceleração, e a desaceleração do player, beleza? Uh, eu também pus esse fator no meu tutorial também de FPS, tá? Que foi baseado no tutorial já existente lá do site da Godot. Porém, como o site deles era meio complicado, não tinha muita explicação ah, assim sobre o que era cada coisinha ali, a diferença entre o 3D e o 2D, por exemplo, eu resolvi fazer o meu tutorial, beleza? Então vamos continuar aqui. Para fazer a aceleração, eu vou estar criando uma variável aqui em cima do movimento. Vai se chamar var hv, vai receber o movimento, beleza? Um movimento. Aí, o esse hv, ele está representando o nosso movimento na horizontal e na vertical também, beleza? Aqui eu vou estar dizendo que eu quero que no meu y, eu não vou estar pulando, porque eu vou estar me movendo, ok? Então eu quero que no meu y, no hv, ponto, y, repare o seguinte, ó. A Godot, ela trabalha de uma forma bem direta, tá? Mesmo não declarando o tipo dessa variável, se a variável recebe uma variável que tem um tipo definido, então a variável que eu acabei de criar recebe o tipo por direito. Sendo assim, então agora o nosso HV ele representa um vetor, ok? Então, o meu y nesse no H e V que representa a horizontal e vertical, ou seja, a movimentação no eixo X,
e a movimentação no eixo Y, ok? Mas no meu Y eu não vou estar pulando nesse caso, porque eu estou tratando apenas do movimento para frente, para trás, para o lado e para o outro, ok? Então no meu Y vai ficar 0. Opa. Bom, agora aqui é o seguinte, ó. Vou criar var nova underline posição vai receber a direção vezes a velocidade, beleza? Aqui, ao invés de usar o direção, a gente resolve criar uma nova variável, digamos que fosse uma variável temporária, digamos, tá? Para não misturar as coisas aqui, tá? Porque aqui vai ser esse eixo aqui, ele vai, os três eixos, na verdade, né? O HV está representando o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, né? X, Y e Z. Enfim, só que no meu Y, então eu vou estar zerado porque eu não vou estar pulando, vou estar tratando apenas do movimento, da movimentação do eixo X e do eixo Z. Então, por isso que eu deixei de fora a direção aqui, tá? Eu não misturo, a gente não mistura a direção, porque a direção a gente já está com valores definidos aqui, que ela está pegando as entradas do teclado, ok? Então, só por isso. Criei uma nova posição, que eu estou pegando então a direção e multiplicando pela velocidade. Aqui, o nosso objeto já começa a ter movimento, tá? Digamos. Mas se o nosso objeto começa a ter movimento, a gente vai precisar controlar a aceleração e a desaceleração, ok? Voltando lá embaixo, então eu vou estar pegando aqui ó, o acceleration, que é 3. Vou estar copiando. Vou estar vindo aqui embaixo agora, aqui, ó, embaixo da nova variável, da nova posição que eu criei. E eu vou estar criando uma nova variável. Essa variável vai se chamar var axel, beleza? Ou axel, diminutivo de aceleração, tá? E ela vai receber, na verdade não era, não era a aceleração, ela vai receber a desaceleração. Ela vai receber esse cara aqui, ó. Certo? Bom, sabendo assim, então, sempre que eu acionar a aceleração, ela vai começar com o número tal, né? O número x, que nesse caso aqui é o valor dessa variável, que é 5. Então, meu movimento vai ser 5, digamos, tá? O início da minha aceleração ou desaceleração, que nesse caso eu vou estar começando parado, ok? Beleza. Quando eu começar a me movimentar, então eu vou iniciar numa velocidade, eu vou diminuindo até chegar no valor 3 da aceleração. Vai ser a aceleração máxima que eu posso chegar. Sabendo disso, então, aqui embaixo aqui eu vou fazer uma condição. Se aqui eu posso abrir parênteses ou fechar parênteses, beleza? Para definir bem como é que vai ficar. Quando a gente abre parênteses e fecha parênteses, né? Quando a gente usa parênteses aqui ou não. Simples. Quando a gente tem essa situação aqui, ó. Se direção, agora aqui a gente vai chamar uma função que como é que eu posso dizer para vocês?
ela vai ir de um número mínimo ao número máximo, controlando o valor inteiro dela, digamos. Beleza? Então é direção, ponto, dot. Ela vai pedir um vector 3. Qual é o vector 3? É o nosso HV que a gente criou ali em cima. Beleza? Nessa situação aqui, a gente precisa a gente precisa saber se o nosso movimento ele é maior que zero, ok? E é aí que entra essa função dot. Ela vai calcular o mínimo e o máximo, se voltando de uma forma inteira, tá? Não quebrada pro nosso movimento, digamos, tá? Então, se eu estou me movendo, se o meu movimento for maior que zero, ou seja, eu não estou parado, dois pontos. Só um minutinho aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui que tá pequenininho, né? Sempre quando a gente começa a Godot com essa nova versão aqui, pelo menos para mim aqui no meu sistema operacional, ela vem com uma resolução diminuída, ela vem com 75% da escala dela, tá? Para aumentar a escala da imagem aqui na Godot, para deixar 100% responsivo ao meu monitor aqui, que a minha resolução é 1366 por 768. Para deixar ela 100% responsiva aqui, a gente vem em editor, configurações, e aqui onde está display scale, né, a escala do monitor, a gente muda para 100%, ok? Eu vou salvar e reiniciar, e aí ela vai voltar de uma forma normal aqui pra gente. Beleza? Ó. Os ícones já estão de volta ao tamanho normal, certo? E o texto aqui também. Aí, agora sim. Então, se direção for maior que zero, eu estou me movendo. Se eu estiver me movendo, então o que vai acontecer? A minha aceleração, que é a variável que eu acabei de criar ali em cima, ela vai receber o que? A aceleração, acceleration. Eu criei basicamente com o mesmo nome para a gente saber do que está se tratando no código aqui quando a gente está olhando, tá? Eu poderia fazer os dois diminutivo, enfim, mas não ficaria muito legal, não. Beleza. Aceleração, aceleração máxima do meu player vai ser apenas a mesma, beleza? Por isso que eu fiz a constante dessa variável. Bom, agora aqui embaixo, ah, saindo. Opa, acabei deletando ali. Eita, acceleration, aqui ó. Aí, beleza. Agora aqui embaixo, aqui saindo desse if, a gente vai fazer um cálculo que se chama linear interpolate. Ele vai fazer uma interpolação entre minha posição e o meu movimento, ou seja, a minha posição inicial e minha posição final. A minha posição inicial é zero, mas quando eu começo a andar, ela vai aplicar aceleração, ela vai aplicar o movimento e vai e a, o meu movimento final vai ser um valor maior que zero, por exemplo, ok? Só que para não fazer desse tipo assim, ó, eu tô
Segue aqui comigo aqui, ó. Eu tô com a movimentação 1, por exemplo, tá? E a minha aceleração entra em vigor. De repente, ah, a, o meu movimento brusco, sem o fator aceleração, ele vai para 6, por exemplo, tá? Então, de 1, a gente já vai para 6. Para evitar isso, a gente precisa fazer uma interpolação, que é o quê? É que se eu tô em 1, para mim poder ah, aplicar aceleração e o movimento, e no total do movimento, né, incluindo a direção e aí o delta também, eu não quero que ele pule do 1 pro 6. Eu quero que ele vá gradativamente. Eu quero que ele vá do 1 pro 2, pro 3, pro 4, pro 5 e pare no 6, aplicando uma aceleração, um aumento, né, de aceleração perfeito. E isso vai causar uma sensação de suavidade no movimento do nosso player. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco entendido. Isso aí. Um pouco mais esclarecido. Isso aí. Para isso, então, eu vou chamar novamente aqui o nosso. Eu vou dar um espaço aqui. Aqui. Vou aumentar um pouco mais aqui para ficar melhor de se ver. Aí. Ah, vamos lá então. HV, ou seja, horizontal e vertical, vai receber. Ao invés de fazer o nosso vetor receber um vetor e normalizar esse vetor, a gente vai estar aplicando essa interpolação, ok? Então, HV, ponto, linear, underline, interpolate, polate. Isso aí. Reparem vocês o seguinte aqui, ó, que ela não me mostrou ah, nenhum código de continuidade aqui, tá? Às vezes na Godot tem esses. Não é, eu não digo que é um erro fatal, assim, né? Mas às vezes se a gente não fica meio ligado, assim, a gente começa a errar às vezes, e muitas vezes a gente não se liga no que está acontecendo, beleza? Muitas vezes é por causa disso, que a gente está acostumado a apertar o Ctrl e o barra, e aí ele aplicar né, ele dizer as dicas, né, de funções que a gente pode colocar. Nesse caso aqui ele não me apresentou nenhuma. Então, hv.linear, abro parênteses e fecho parênteses. Aqui dentro eu vou estar aplicando que a nova posição, que é a posição atual, é onde eu estou. E a última posição, que nesse caso aqui vai ser a minha aceleração. Opa, minha aceleração, a cell, que eu estou recebendo ali em cima ali, vezes o delta. Por que vezes o delta? Porque o delta ele vai aplicar a suavidade. O linear interpolate ele vai aplicar o cálculo e o delta vai suavizar para a gente ir o nosso movimento. Beleza? Isso aí. Bom, agora aqui embaixo aqui, ó, eu vou estar dizendo então, depois que eu fiz essa interpolação do movimento, quem é o cara que vai nos movimentar, né? Que está fazendo o nosso movimento, nesse caso aqui, né? É a nossa variável movimento. Então eu preciso retornar para o movimento esse valor que foi aplicado nos eixos x e z do meu player.
eu preciso aplicar novamente nos eixos X e Z do meu movimento. E é isso que a gente vai estar fazendo agora aqui, tá? Então, movimento, ponto, X vai receber horizontal e vertical. Como eu não quero nada invertido, então ele vai receber o quê? HV.x. Beleza? E agora no de baixo, então, movimento, ponto Z, vai receber o HV ponto Z, ok? Que é o eixo X e o Z que eu estou modificando aqui nessas linhas aqui, tá? Beleza, isso aí. Bom, agora deixa eu ver aqui que vai rolar, o que vai rolar. Deixa eu ver. Vamos ver então se já está aplicando o movimento no nosso personagem. A princípio é pra tá legal, né? Mas imprevisto acontece. Então eu vou rodar aqui o nosso programinha aqui. W. Ó. Reparem, reparem que ele já está se movimentando, ó. Reparem que ele para. Eu vou aumentar aqui um pouco aqui. Reparem vocês aí que ele para de forma suavizada, tá? Apertei o S. Ó. Vocês estão percebendo? Ele está parando de forma suavizada. E essa forma dele parar de forma suave, com aquela configuração do Blend que a gente fez nos primeiros vídeos, vocês vão ver que vai dar uma diferença enorme do que ele simplesmente parar de soco. Assim, tá? Ó. Pum, parou de soco. Certo? Assim ele tá indo, ele vai parando aos poucos. Beleza? Enfim, o vídeo de hoje era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bastante informação. Eu estou tentando fazer por partes aqui, explicando detalhadamente uh, essas partezinhas aqui do movimento. Basicamente eu também explico lá no tutorial de FPS, que eu já tenho aí tem no canal, né? Mas eu preciso explicar para vocês o que cada coisa aqui significa, tá? Porque, por exemplo, quando a primeira vez que eu li, eu tentava entender o que significava esse lance de linear interpolate, ok? Ou então esse lance de aceleração aqui, como é que se aplicava, né? E essa função dot aqui, tá? Não vamos esquecer que essa função dot, ela é responsável por, digamos, pegar o movimento do eixo quebrado e calcular de forma inteira, mais inteira possível, o nosso movimento. Por quê? Para o nosso movimento não ficar uma coisa tipo lag, sabe? Ficar legando, tipo, dando lag na tela, basicamente. Né? Digamos, a gente vai estar andando, daqui a pouco ele vai estar avançando rápido, ele para, ele avança rápido, para. Então, essa função aqui ajuda a saber se a nossa direção ela é maior que zero ou não, tá? De forma inteira, por exemplo. Ela não vai pegar o valor 0.123, tá? Ela vai pegar
o valor 0.1, tá? O que vier depois ela vai desconsiderar. Isso a gente usando essa função aqui, tá? Se eu não me engano, é assim que ela funciona, tá? Que faz um tempo já que eu li, basicamente, essa função. Né? E tudo que a gente não estuda, a gente esquece. É simples assim, beleza? Então, no próximo vídeo aí, a gente vai estar fazendo o pulo, talvez, e as animações, porque vai ser mais direto, porque a gente já está se movimentando aqui, então, com o nosso personagem. Ó, agora a gente já se movimenta nas 8 direções. Tudo que a gente precisa fazer agora é fazer com que esse nosso personagem vire conforme a gente tá andando, beleza? Ele tem que virar pra mim, ele tem que andar olhando pra mim, por exemplo. Se eu virar aqui, ele tem que andar na diagonal e assim vai, ok? Então até o próximo vídeo, falou e fui!